Olá, minha gente do Esporte Guaxupé de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 29 de abril de 2024, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador e Armazém das Bebidas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. E aí, João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Parece que o senhor tá mais leve hoje. Tudo deu certo pro Corinthians. Tá mais tranquilo? Depois a gente vai comentar muito do Corinthians, Rafael. O Manezão tá sentado até agora e o Felipe Melo tá até dormindo no chão lá. Tchuf, gol. Beleza. Gol, hein? O Mané tá sentado e o Felipe tá dormindo. Tchuf, gol. Bom dia, Marcão. Já começa escutando essas coisas, né, rapaz? Pois é, como é que faz? Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo, tudo azul. Tá com o bolso cheio, né? Graças a Deus, tudo na paz. Temos muito que falar sobre o Cruzeiro também, a venda da SAF do Cruzeiro que desencadeou no final de semana, inclusive a papelada deve sair tudo hoje, deve ser sacramentada. Então, e na semana passada eu já falei, né, que o Pedrinho seria o dono do Cruzeiro, né? Você deu um furo. É claro. Um furo de reportagem. É claro, tem que estar por dentro, né, cara? Exatamente. Martim Pedro de Assis, bom dia. Liga a bola de cristal mais cedo. Primeiramente, bom dia, Rafael, bom dia, João Augusto, Marcos Salomão, Paulo Ruinho e também o Silvano, né? Hoje compondo também a nossa mesa aqui e principalmente aos nossos ouvintes da 106,5. Vamos lá, cá está ele, o Martim apresenta antes que eu, Silvano, porque assim, ele tem que falar o oi em geral, mas ele fala então já o bom dia. Bom dia, Rafael, um abraço a todos da bancada, né? Ajudando aqui a compor a mesa, um abraço a todos. Uma segunda-feira de muita esperança, né? O final do mês que está chegando, o início do outro, e vamos nessa, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Ronaldo vai mesmo ou não para o Pouso Alegre. Bom, falou aqui o cara que deixou a bancada mais bonita, né? Já deu o furo também, né? Já tá. De reportagem que eu tô falando. Exatamente. Ô Marcão, o que é isso? Ele falou do Ronaldo no Pouso Alegre, ele deu um furo de reportagem. O cara é pecaminoso, né? Não, eu tô falando da explicação dele a respeito do furo. Exatamente. É isso. Bora, João Augusto, notícias locais, o que temos pra hoje, EPTV, Lidarp, o que você tem pra nós? Tá, CPTV, Guaxupé é comandada pelo Bilu, estive conversando com o Bilu hoje de manhã, joga essa noite em Passo contra a equipe de Cássia, né? Isso pelo futsal. Lembrando que o Guaxupé já está classificado para outra fase na segunda posição. O vencedor de hoje entre Cássia e Guaxupé passa aí a liderar a primeira posição da chave, evidentemente com vantagem aí na segunda fase da Taça EPTV. Então a gente deseja ao Bilu, toda a sua rapaziada, né? Sucesso aí, boa sorte e sucesso nessa empreitada hoje lá em Passo, diante da equipe de Cássia. Volto a dizer, um resultado satisfatório, uma vitória, Guaxupé classifica-se em primeiro lugar. Falando ainda e resolvendo também, em casa, é meio que obrigação, né? E resolvendo em casa? Resolvendo em casa. Você precisa ver, esse resultado que o Guaxupé teve aqui diante de Conceição da Aparecida de 7-2, o saldo de gols, né, ajudou muito. Agora, as duas equipes definem-se quem fica na primeira posição, na liderança da chave, como nós falamos, pega aí vantagens, né, benefícios na segunda fase da competição. Ainda falando isso, adulto, né? Ainda falando de campeonato futsal adulto, campeonato aí da Lidarp regional, da Liga Rio Pardense, jogo da semifinal adulta, acontece também amanhã, tá? No Guaxupé Country Club, primeiro jogo 20 horas Guaxupé e Cabo Verde, segundo jogo 21 horas Poços de Caldas de São Sebastião do Paraíso. Os vencedores fazem a final do campeonato regional da Liga Rio Pardense, a Lidarp. Esses jogos acontecem amanhã lá no ginásio poliesportivo do Guaxupé Country Club. Bem, continuando aqui, Rafael, resultado dos jogos amistosos.
jogos treinos que aconteceram nesse final de semana. Mais uma vez, a gente agradece aos senhores dirigentes, representantes das equipes, mandando para a gente todos os detalhes, todas as informações, né? O Bugio jogou lá no campo do Jair de Orminda de manhã contra o Real Madruga, lá de Muzambinho, e o Bugio venceu por 2-1. Gols do Bugio, o Thiago e o Negão. O Luizinho passou para a gente, está agradecendo o pessoal lá de Muzambinho pelo bom jogo, o Bugio vencendo 2-1. No campo do Planalto, inclusive eu estive por lá, vi o jogo, o Veracruz Futebol Clube, comandada pelo senhor Ismael, e Boca Juniors, lá de Monte Santo de Minas, ficaram no empate em 1-1. Robert, cobrando pênalti, marcou para o Veracruz, enquanto que o Paulo, centroavante, marcando para o Boca Juniors. Um abraço ao pessoal lá de Monte Santo, ao Carlos, conhecido Carlinho, o Gilmar, que está ligado na clube, né, ouvindo o Panorama Esportivo. Legal, Boca Juniors, camisa do Boca Juniors, meião do Boca Juniors, tudo do Boca Juniors, porque o Carlinhos, que é o dono do time, né, o presidente do time, ele é o torcedor fanático do Boca Juniors da Argentina. O futebol também é do Boca Juniors ou não? O futebol, a meninada corre bem, tem um bom time. Então, parabéns ao pessoal lá de Monte Santo. No campo do Mogiana 5, Red Bull Minas também 5, chuva de gols. Gols do Red Bull, o Daniel marcou 2 vezes, Quito de pênalti, Douglas e o Ian também cobrando pênalti. Aí teve a arbitragem do Fadel com um bom trabalho. Informações nos passadas pelo seu Cícero e também o Douglas do Red Bull Minas. Lá em Tapiratiba, o Tapiratiba venceu o Cruzeiro de Monte Santo de Minas por 5-3. Isso pela categoria de veteranos. Os gols aí do Cruzeiro de Monte Santo, Marquinho, Daniel Pipoca e o Wendel. Detalhes nos passados pelo Júlio César, o Barbinha do Cruzeiro. Copa Record de futebol, a bola rolou ontem no Carlos Costa Monteiro, inclusive estive lá também, na parte da tarde. Onipresente, João Augusto, hein? Estive presente lá ontem. Tá certo, João, parabéns. A Academia Constant ganhou do América de Monte Santo de Minas, 1-0. Gol aí de Júlio, no segundo tempo, na velocidade, no contra-ataque, vencendo aí o goleiro do América de Monte Santo de Minas. O jogo, pegado, muito movimentado, os dois times buscando a vitória e buscando também classificação. Lembrando que na chave B são 5 equipes, classificam-se 4 para a outra fase da competição. Após a rodada, no grupo B, onde está a equipe guaspiana do Constant, está assim a classificação. Primeiro Campo Meiense, do campo do meio, 15 pontos, 5 jogos. Segundo Grêmio, de Divisa Nova, 7 pontos, 5 jogos. Terceiro, Red Bull de Ventania, Alpinópolis, 7 pontos, 6 jogos. Quarto, América de Monte Santo, 4 pontos, 5 jogos. E na quinta posição vem a Academia Constant, 4 pontos também, 5 jogos. A respeito aí do resultado, a equipe guaspiana precisava do resultado ontem, um resultado adverso, ou seja, uma derrota, estaria praticamente eliminada da competição. O Chazinha, falando com a gente, tem 2 confrontos diretos, Grêmio de Divisa Nova e o Red Bull Ventania de Alpinópolis. Esses 2 jogos acontecem aqui em Guaxupé. 2 resultados de vitórias diante dessas 2 equipes, aí a Constant classifica para a outra fase sem depender de resultados de concorrentes, né? Então são detalhes. A gente agradece ao Cezinho, pessoal de Monte Santo, com 2 jogadores do América de Monte Santo. Wesley, médio volante, passou pela equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, começou a carreira no comercial de Ribeirão Preto, Portuguesa Santista, se batendo um longo papo aí com o Wesley, né? Jogou também lá no Grêmio de Presidente por dentro, bem lá atrás, e também o zagueiro, o Guilherme, conhecido alemão, também de Ribeirão Preto, começou a sua base no comercial de Ribeirão Preto, passou pelo Botafogo, esteve no futebol europeu, né? Aí voltou novamente, hoje está jogando pelo América, no Monte Santo de Minas, aí no futebol amador. Então tá aí, Rafael, detalhes aí do campeão da Copa Record, sobre o jogo de ontem lá no Carlos Costa Monteiro. Lembrando que Vila Campanha, a gente tem todos os detalhes, o Master Clube Vila Campanha, a gente vai passar aí para os nossos ouvintes amanhã, com certeza. Fechou, João Augusto. A esportiva jogou no final de semana? A esportiva, Rafael, boa. Ó, ontem eu fui no campo, se eu voltar aqui novamente na Copa Record, estava cobrando um valor ingresso simbólico de R$5. Inclusive eu também, como imprensa, a gente poderia entrar, mas eu também contribuí com R$5. Eu gosto de ajudar também. Tinha em torno de mais ou menos umas 200 pessoas,
De uma forma ou de outra, por exemplo, um campeonato amador, uma Copa Record, a equipe guaxipeana, né? Aí já foi em torno de 200 pessoas, eu calculo assim, no Carlos Costa Monteiro, na parte da tarde. E a nossa esportiva, né? Você vê, num amador, 200 pessoas, nossa esportiva, com certeza, esse número triplicaria, aumentava muito mais, né? Mas está aí, detalhes da esportiva. Por enquanto, Rafael, é só aquele diz que me diz, vai ou não vai, tá dessa forma, ou eu vou pegar ou não vou pegar. Então, infelizmente, a esportiva, mais uma vez... Pegar o quê? Tem muita gente falando, né? Não vou citar o nome de pessoas aqui. Eu vou pegar, eu vou fazer isso, pegar, eu vou fazer aquilo. Pegar parece que é uma coisa assim, tô ali na prateleira, fui lá, peguei. Isso? Parece um rodeio, né? Tem dó. Nem vou citar o nome de pessoas. Melhor não mesmo, melhor não. Mas, Rafael, o engraçado é que quando abre aí para fazer para participar, né, para entrar fazer a diretoria, participar da Esportivo Gospel, não aparece um filho de Deus. Né? Depois que tá aí, todo mundo, eu quero pegar, eu pegaria, quanto que deve. É brincadeira, não, o que eu dou risada é o seguinte, que não porque eu pego, eu vou, eu faço, eu tenho como resolver, eu tenho... Pô... Aí no dia não parece ninguém. Na hora de ganhar o 10, fala, você tem. Então faz diferente, resolve, senta lá, a dívida é tanto, vai lá, negocia, fala, tá aqui o comprovante, tá aqui, faz isso. Faz ao contrário, ao invés da gente dar de novo de mão beijada para uma cambada de pessoas preparadas. O Rafael, tinha que pegar o nome de todo esse pessoal aí, inclusive o que acontece com o João, que ele falou que falaram para ele, eles falam para mim também, já uns 2 ou 3, vê quanto que a esportiva deve, vê lá para mim, que talvez eu... Então é o seguinte, pegar o nome dessa turma toda, a hora que terminar aí, né, a presidente entregar o cargo, e atrás dele, falou, é a sua vez, vamos lá, como é que fica? Fazer uma vaquinha? Ou fazer só pra ver, É aquela famosa história, né? Bom, deixa pra lá, melhor assim. Melhor tocar pra frente. Vamos falar da Série D e Série C, Paulo Júnior, resultados que tivemos no final de semana. Exatamente, Rafael, vamos focalizar principalmente as equipes aqui de Minas Gerais. Então, a Portuguesa do Rio de Janeiro recebeu o Ipatinga, ficou no 0-0. A Patrocinense recebeu o Água Santa e adivinha o que deu? Perdeu de 2-0 em casa. A Inter de Limeira recebeu a equipe do Pouso Alegre e foi uma pena, viu? Uma injustiça, porque aos 50 minutos, no última bola do jogo, a Inter fez 1-0, né? Através do Diego Jussan, e o Pouso Alegre perdeu o jogo por 1-0. O Democrata de Sete Lagoas recebeu Nova Iguaçu, ficou no empate em 1-1. São os resultados, então, das equipes mineiras da Série D do Brasileirão. Beleza, Paulo Júnior, vamos passar de divisão já? Podemos? Marcos Salomão, por favor, Série B. Eu só gostaria de lembrar, não vai falar os 2 mineiros da Série C? Então vamos lá. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, então. Pela Série C também do Brasileiro, São Bernardo recebeu a equipe da Tombense e foi logo fazendo 4-2. O Atlético, jogando em São João del Rei, recebeu o Remo do Pará. O jogo ficou 3-1 para o Atlético de São João del Rei. Tá aí então, né, a participação também dos mineiros na Série C do Brasileiro. Agora sim, Marcão, Série B. Série B, jogos de sábado. CRB 0, Amazonas 0, Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, América Mineiro 2, Novo Horizontino 0. Nos jogos de domingo, Coritiba 1, Brusque 0, Goiás 3, Ponte Preta 0. E hoje teremos um jogo às 19h30 em Mirassol e Ceará. Martinho, CRB Amazonas 0-0, digno de Série B, Série C, Série D. Rafael, esse Amazonas, ele tá me surpreendendo positivamente. Chegou lá, encarou o CRB, apesar que o CRB jogou, teve muito mais tentativas, chutou até muito mais, mas os chutes efetivos do CRB acabaram que foram poucos também, né? E o CRB que perdeu na estreia, aí não conseguiu também vencer jogando na sua casa frente à sua torcida. Por quê? É aquela coisa, o time do Amazonas ele entrou para deixar história. Ou seja, foi com tudo para cima, não teve nada de querer jogar atrás, até segurou um pouco sim, mas marcou muito bem e saiu aí para os contra-ataques, foi na base dos contra-ataques.
o final do segundo tempo. Acho que o CRB, no geral, foi até melhor que o Amazonas, mas não conseguiu fazer uma criação assim a ponto de melhorar. Então o CRB foi melhor, mas nas finalizações ele pecou muito. Teve uma bola na trave só do CRB e também o Amazonas teve um lance lá no segundo tempo que ele perdeu um gol de cara a cara. Provavelmente do espetáculo poderia ter sido 1-1, que seria um resultado até mais justo, mas ficou Amazonas lutando muito, CRB segurando e ao mesmo tempo tentando ir para ataque. 0-0 é o placar. Vamos lá, outro jogo que teve foi o empate entre Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, Silvano Viana. Um jogo mais um empatezinho da Série B e o Botafogo não adianta, hein? Figura no meio da tabela para baixo até quando? É time SAF, né? Eu acho que eles estão preocupados em ganhar dinheiro, estão pouco se lixando aí com o campeonato chegar ou não chegar, né? Acho que estão querendo revelar jogadores. O Paysandu, do Hélio dos Anjos, subiu ano passado. Inclusive, né, o Hélio chegou lá, o time estava na zona do rebaixamento e foi ganhando, conseguiu subir para a Série B. Mas eu não vejo, acho que interesse do Botafogo em sair da Série B, não. Teoricamente aqui o jogo foi corrido, teve várias chances para os dois lados, foi um bom jogo, porém sem desigualdade no placar, né? E o resultado de 1-1, um resultado justo lá na Curuzu, em Belém do Pará. Resultado de igualdade dos dois aí, Paysandu que perdeu na estreia, né? E conquista o primeiro pontinho na competição. Agora, Marcão, nós temos também o Coritiba que bateu o Brusque por 1-0, gol do Brandão, um jogo truncado, meu amigo. Pensa num jogo feio. Foi feio? Foi feio. Jogo feio. Curitiba ganhou de 1-0. Olha, nas duras penas. O Brusque foi melhor? Eu acho que o Brusque jogou de igual para igual. Não vou dizer que foi melhor. Mas o jogo foi muito parelho, cara. Mas mesmo assim o jogo foi feio, muito truncado, muito parado. Curitiba achou um golzinho lá e ganhou por 1-0 e estava de bom tamanho. A melhor hora foi a hora que o juiz acabou o jogo. Eita. Um jogo que, diferentemente desses todos que vocês falaram, mas que foi interessante, foi Goiás 3, Ponte Preta 0, João Augusto. Goiás tentando voltar para a Série A, hein? Eu vi esse jogo, um jogo bem organizado, o time do Goiás, comandado pelo Márcio Zanardi, né? É um time alinhado, já tem a experiência do goleiro Tadeu, ele manteve, continua no Goiás. Tem aí o Thiago Galhardo, outro centroavante, né? Ele não fez gol, mas ele é muito participativo, né? E a Ponte Preta, eu diria que a Ponte Preta precisa, gente, esse time da Ponte Preta que entrou para disputar, empatou o primeiro jogo em casa, perdeu fora de casa, né? Aí o João Brigasco, que é o treinador, ele vai ter muito trabalho para organizar esse time da Macaca Campineira. E o Goiás, gostei do time do Goiás, um time muito organizado, centrado, tá? E venceu bem por 3-0 aí a equipe da Ponte Preta. Merecido o resultado de 3-0. É um time pronto para voltar para a Série A? Olha, Rafael, eu gostei, é um time que pega muito, sai bem pro jogo, tem um padrão de jogo, não é um time de uma turma ali, outra aqui. O Márcio Zanardi, ele é muito aplicado, ele é determinado, né? O padrão de jogo, o time do Goiás é um time, o coletivo do Goiás é bom. E a Ponte Preta, Rafael, só para acrescentar aqui, antes, quando estava 0-0, perdeu um pênalti. O G bateu mal e acabou que o Bento pegou. Que coisa, né? Você com a oportunidade de abrir 1-0, você depois toma 3. Depois toma 3. Aí como pode comprometer o jogo, né? Aí o time inteiro fica abalado com uma situação dessa. Tava 0-0, tinha muito jogo pela frente ainda. Mas parabéns aí pro goleirão, né? Que pegou. O Tadeu, pra variar. Tadeu. Né? Pra variar o Tadeu. Até o narrador falou Tadeus. Paulinho, o América Mineiro, nosso amigo Dr. Cássio, 2-0 em cima do Novo Horizontino. Baita resultado, hein? Não, resultado muito bom. O América Mineiro fez lá o seu dever de casa, jogando no Independência, mostrou realmente que o América Mineiro ele vem para brigar lá em cima pelas primeiras colocações. Jacaré fez aos 45 e o Alê fez aos 53. Agora você me pergunta, como é que foi o jogo? O jogo foi totalmente da equipe do América. Eu até me surpreendi essa equipe do Novo Horizontino, né? Achei que ele iria dar um pouco mais de trabalho para a equipe do América. O América postou muito bem dentro de campo, soube aproveitar as grandes oportunidades, não se apavorou, jogou aquele futebol que é acostumado, chutou 23 bolas a gol, Novo Horizontino uma bola. Então, para você ver como é que é, no gol, 9 chutes do América Mineiro e apenas um dessa equipe do Novo Horizontino. Então, é muito pouco. Posse de bola 74-26. Então o América, Deus que o juiz apitou o início da partida, ele foi soberano.
né? Ele foi dominando, ganhou meio de campo, ganhou nas laterais, ataque, então ele foi melhor em tudo frente à equipe Novo Horizontino. Eu acho que ficou até de bom tamanho, 2-0, pelo que o América apresentou, né? A sua postura dentro de campo era para ter feito muito mais. Então, o América faturou seus 3 pontos, saiu, né, de bem com a torcida e tá aí, o América caminhando e vai ser um osso duro para roer. A respeito do América, Rafael, o Juninho, meio campo do América, ele aí fez a marca de 400 jogos, envergando a camisa do América Mineiro, recebeu uma placa lá da diretoria do América, enfim, então o Juninho é o guerreiro, é uma liderança dentro dessa equipe do América, já aí, há muitos anos, envergando, vestindo a camisa do América, então recebeu essa placa aí, 400 jogos pelo América Mineiro. E o América jogou o segundo tempo todinho, aliás, o final do primeiro tempo, o segundo tempo todinho, com um homem a mais. A expulsão do Vagninho pesou muito pro Novo Horizontino. Para você ver a superioridade do América, ele deu 23 chutes, o Novo Horizontino apenas 7. Não, foi diferenciado, né? Foi muito Não, a América, o que a gente falou, é impressionante. E aí vende metade do time que a gente estava dando aqui como, nossa, esse aqui vai fazer diferença. Vende os craques, Mastriani, o Benítez não joga. Quando surge das cinzas e monta um time legal e tá ali pleiteando de novo. É um forte candidato, né, Silvano? A gente vê que para subir da B para A não é tão difícil assim, não. Pode olhar aí que o Boa Esporte só não subiu porque não quis para a Série A. Naquele jogo que perdeu pro Icasa, rebaixado, lá de 1-0, o Icasa já estava rebaixado. Na verdade, a Série B tem um ou outro time que se destaca, o resto é tudo mais ou menos. Eu acho que o América, se não subir, se quiser subir, sobe com o pé nas costas. Mas a diferença nesse jogo entre América e Novo Horizontino foi muito grande. O América teve 73% de posse de bola. Me surpreendeu o Novo Horizontino jogar mal do jeito que jogou. Exatamente, deu 9 chutes na direção do gol. O Novo Horizontino apenas 1. O goleiro do América ficou assistindo o jogo. A única explicação que não, na verdade não se explica tudo por si só, foi a expulsão do Vagninho, mas mesmo assim, com um homem a menos, nossa, o América no segundo tempo não deixou nem o Novo Horizontino pegar na bola. E o Rafael levantou aqui o Benítez, né? O meio campo, ele já iniciou o jogo, 2 assistências, participou nos 2 gols, né? Depois o Cauã de Almeida, o treinador do América, aí tirou do jogo, né? Mas a participação dele, quando ele está em campo, a qualidade técnica dele é um outro América. A facilidade que ele tem, virar a bola de um lado para o outro, dar um passe certo, dar um tapa na bola, enxergar o jogo. Então, se ele estiver bem, gente, o cara, ele joga muito no América. Os 2 gols saíram do cruzamento dele, bola alta, chuveirada, né? Participação dele. Isso, participação dele. Pessoal, para você que também tá aí, segunda-feira é o dia da economia, né? Você começa assim, meu Deus do céu, tem conta disso, e aí você pega final de mês ainda, a economia tem que ser maior ainda. Pensando nisso, a Comparta tem um recadinho para você. Sabia que você pode economizar aí até 18% na sua conta de luz, na conta da CEMIG, fazendo as adesões das soluções digitais da Comparta Energia? Sim, você consome, você vai continuar recebendo a sua conta da CEMIG normalmente? Vai. Vai funcionar igual funciona hoje? Vai. Vai ter que pagar alguma coisa a mais? Não. Vou gastar com obra? Não. Vou gastar com contrato? Não. Então é só vantagem. Não perca tempo esperando aí, porque o número é limitado de pessoas que podem fazer adesão da Comparta, que tem a ver com o número do consumo de energia. Acesse lá comparta.com.br ou tire suas dúvidas através do telefone WhatsApp DDD 11 91700 1818. 11 91700 1818. Comparta energia solar por assinatura ao alcance de todos. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços
preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bora lá, pessoal. Agora sim, Martim Pedro de Assis, bora falar de Série A do Brasileirão. Ó, rapaz, temos muito que conversar, hein? Nossa senhora, mas como tem emoções, né? Vamos começar a falar aqui os resultados para depois a gente bater um papo muito grande. O Vasco perdeu em casa para o Criciúma pelo placar de 4-0. O Cuiabá também perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 3-0. Já o Bahia fez bonito, venceu em casa a equipe do Grêmio, 1-0 para a equipe do Bahia. Nós tivemos também Flamengo perdendo em casa para o Botafogo. Se bem que o jogo dos dois é do Rio de Janeiro, mas o Maracanã é do Flamengo. Já no Beira-Rio, Internacional empatou com o Atlético Goianiense e no Mineirão, Paulo Ruinho, 3-1 para a equipe do Cruzeiro frente ao Vitória. Tivemos aí ainda Corinthians fazendo um milagre, 3-0 sobre o Fluminense. Fortaleza 1-1 frente ao Bragantino e o Juventude empatando com o Atlético Paranaense em 1-1. E o grande espetáculo será hoje à noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbi às 8 da noite. Então bora lá, vamos fazer os devidos comentários a respeito desses jogos. Começando então, por favor, Silvano Viana, eu quero saber sobre Vasco 0, Criciúma 4. Lembrando que no sábado o Filipão ainda falou assim, gente, não vai ser jogo fácil, hein, não sei o quê. E a gente estava ainda na maior expectativa que o Vasco responderia, mas não respondeu e Ramon Dias foi demitido à moda antiga, já no vestiário, logo após o jogo. Por favor, como foi a partida? Então, sexta-feira, eu acho que eu participava aqui do Panorama e dizia que o Vasco seria o favorito nesse jogo. E não é diferente, né? Os anos-luz aí de um time para outro é bastante. A discrepância é grande. Não esperava essa goleada aí de 4-0. Alguma coisa deve ter acontecido ou está acontecendo no fora-campo do Vasco. Aconteceu sim, você não ficou sabendo? Não existe aquele jogador tudo fazendo aquele corpo mole absurdo e o Criciúma deitando e rolando. Então, é o que eu estou dizendo. É o corpo, o fora-campo, né? Derrubar treinador. Resultado de 4-0. Nem o mais incrédulo torcedor do Vasco ia imaginar um resultado desse. Agora, João Augusto, o Vasco não jogou mal, mas realmente faltou vontade demais, hein? O que foi aquilo? Ô Rafael, eu não consigo entender aí. O Ramon Dias, na verdade, eu acho que ele está trabalhando para ser demitido.
Por que você com diz sinceridade. É claro, ele colaborou o ano passado e manteve o Vasco na Série A. Isso, a participação dele foi muito grande. Depois, esse ano, o Vasco está em decadência, o Vasco não consegue mostrar o mesmo futebol, um Vasco apático. O Medel, me desculpa o Medel, joga na seleção do Chile, mas ele não tem bola hoje para jogar na equipe do Vasco da Gama. Jogador lento, zagueirão lento, passa na frente, ele não tem mais aquela condição de recuperação. Enfim, tantas outras coisas erradas que acontecem no Vasco. Agora, tem que valorizar, o Silvano tem que valorizar a equipe do Criciúma. O Cláudio Tencar já está um bom tempo à frente do Criciúma, faz um trabalho gigante à frente dessa equipe de Santa Catarina. Gente, esses 4-0 ficou muito bom para o Vasco da Gama, porque senão poderia ter sido mais. O Léo Jardim pegou 2 bolas difíceis também. Agora, o quarto gol, Marcão, para mim foi o que definiu a partida, pelo seguinte: foi um cruzamento, um jogador do Criciúma para de cabeça, quando aí ele para, o próximo jogador recebe a bola, ele domina a bola aqui, que ele finaliza de cabeça, e ninguém chega para poder interpor, para poder aí tentar tirar a bola do atacante. O que é isso? O atacante era o Igor Militão. É isso mesmo. Eu vou falar pra você, rapaz, a equipe do Vasco estava dormindo. Na minha opinião, eu acho que eles queriam derrubar o Ramon Dias. Eles queriam derrubar, eles fizeram muito corpo mole. Eu nunca vi o Vasco jogar tão mal, tão mole. Não queria jogar futebol. É incrível, tomar de 4-0 do Criciúma dentro de casa, depois não quer que a torcida fique revoltada, né? Aí tá de brincadeira. E por falar em torcida, Paulo Júnior, a torcida no final da partida gritava: o 7-7 vai se lamber. O meu Vascão não precisa de você. Na verdade, o Vasco da Gama tomou um verdadeiro chocolate do Criciúma, né? Então, a gente tem que falar realmente, tem que ser realista. Vamos falar o que nós vimos durante o jogo. Em hipótese algum, momento nenhum, a equipe do Vasco da Gama esboçou reação contra a equipe do Criciúma. O Criciúma foi o soberano, foi o autoritário dentro da partida, deu um chocolate no meio de campo, ganhou todas as bolas. Segunda bola, então, bola batia na zaga, rebatia, caiu no meio de campo nos pés do jogador do Criciúma. Tocava a bola como queria, veio. Olha, sinceramente, viu? Foi um Vasco que eu nunca vi um Vasco jogar mais tão mal. Não é que o Vasco jogou mal, o Vasco jogou mal. Mas a gente tem que dar os créditos para a equipe do Criciúma, que soube trabalhar a bola, soube envolver toda a equipe vascaína. Resultado justíssimo. O juiz nem apareceu no jogo, para você ter uma ideia. Não teve influência nenhuma a arbitragem. Ganhou na raça a equipe do Criciúma. Equipe difícil de ser abatida, hein? Agora, Martinho, a grande destaque desse jogo foi uma jogada do Bolassi. Que ele recebe a bola, ele dá um giro em falso e vai. Aí depois o Adson chegou fazendo falta e tudo mais. Peraí, quem foi o culpado? O que acontece desse atropelo todo aí? Você acha que foi os jogadores que realmente, igual eles falaram, queriam derrubar o treinador que fez errado, ou tá todo mundo perdido? Rafael, acho que estava todo mundo perdido, inclusive dentro de campo também. O Bolassi jogou demais, né, inclusive. Nesse lance que você está falando, ele deu um corte no Hugo Moura e depois bateu para cima lá fazendo o gol. Foi um gol muito bonito. Na verdade, não foi a jogada do gol, né? Hein? Essa não foi a jogada do gol, a da falta. Eles fizeram uma falta nele antes. Uma falta nele antes, tudo bem. Aí daí logo em seguida aí teve esse gol. Agora, as participações dele nos gols foram todas, quase que todas. No segundo gol, por exemplo, né, teve um chute rasteiro. Ninguém da equipe do Vasco teve coragem de pôr o pé na bola. Vou até falar assim. E aí nós temos um detalhe aí. O Paique perdeu o pênalti também. Tem essa também. Ou seja, um pênalti. Foi o Veguete, né? Deixa eu ver. Veguete. Desculpa, Veguete, tem razão. Perdeu um pênalti. Aí, como é que um time como o Vasco já não estava jogando bem? Nesse momento o jogo estava 1-0 ainda para a equipe do Criciúma. Poderia ter empatado, poderia ter dado uma nova visão pro jogo. Agora, foi pro segundo tempo, aí o Vasco se entregou, porque no segundo tempo só deu o Criciúma mesmo, foi bola corrida, bola trabalhada, tabela e tudo mais. Ou seja, o Vasco me surpreendeu negativamente.
No final tem o caso do Ramon Dias, que nós vamos comentar em paralelo, que saiu ele, o filho e tudo mais, levou a família. Emiliano Dias, o Emiliano. Ramon Dias, e quem assume agora é Rafael Paiva, interino do Vasco, treinador do Sub-20. Ele substitui o treinador argentino. Agora, vamos ser sinceros também, né? A gente tá falando aqui do Vasco, tudo. Ontem, no banco de reservas do Vasco da Gama, tinha 111 milhões. Não dá, né, Silvano? Você falou assim, a SAF investe, mas investe errado, foi isso? Sei lá, difícil explicar isso, né? A gente não sabe quais os critérios, como se contrata. A gente sabe que em bastidor, né, em time grande, existe aquele empresário que leva vantagem. Paga 50 milhões do cara lá e tem o percentual do empresário. Isso tem em qualquer time de futebol do Brasil, né? E principalmente na Europa também. Porque o empresário ganha comissão, sim, de venda de jogador. O fato do cara ter 111 milhões no banco já me diz que eles erraram em tudo. Então eu não estou criticando, eu estou criticando a contratação, independente se foi o A, o B, o Z, o Zé, o Pedro, o João. Então, falta de critério. Alguém ali está errado. Alguém está levando vantagem e contrataram um monte de pereba que está aí no Vasco. É aquele velho ditado, né? A qualidade supera a quantidade. Justamente. Não adianta. É melhor você ter um time mediano, jogadores que ganham um salário médio, mas jogadores aguerridos, jogadores brigador, lutador. Que não adianta você pôr só figurão lá no meio, craque que vale 2 milhões, 1,5 milhões, se o cara não joga bola, não quer jogar bola. Mas nessas contratações tem o aval do treinador. Tem o percentual dele, pode trazer. SAF. Então, mas o SAF não. O SAF é diferenciado. O SAF é o seguinte, você vai trabalhar com isso e aquilo. E aí onde eu te falo que tem coisa errada. Como que você contrata 111 milhões em jogadores e deixa tudo no banco? Então, porque eu disse para você, Rafael, sabe que o treinador não está vendo que tá 111 milhões? Eu entendo que o SAF precisava ter sim, a participação do treinador na contratação. Ou esse é útil, ou esse não vai dar, ou esse é bom, vamos trazer, ou esse pode gastar. A SAF que traz. Ou depois joga o treinador de qualquer jeito, ele tem que se virar, ele não agrada com o jogador. João Augusto, aí é mamão com açúcar, né? Você ganha um salário extraordinário para ficar sentado assistindo uma partida. Será que a decisão de escalação é da SAF? Não, a decisão de escalação é do Ramon Dias. Claro. Se ficou esse pessoal todo sentadinho no banco por esse preço todo aí, é porque o Ramon Dias quis. Com certeza. Né? Eu tô louco. Não pode ser, ué. Então, será que a queda dele foi por esse motivo? Talvez. Não, teve mais coisas, né? O que tá no banco? João, como assim por esse motivo? Você toma 4-0 de um Criciúma, do modesto Criciúma, e você fala que é por esse motivo? Se perdesse de 1-0, o Ramon Dias já cairia. A pressão já estava grande. Já estava grande demais. Perdeu de 4, meu amigo, pelo amor de Deus. Outro jogo que aconteceu ontem foi o Cuiabá e Atlético. E olha isso aqui. Lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama, esse cara tem motivação. Peraí, eu vou colocar do zero. Ele tem. O presidente do Cuiabá, a declaração pra mim dele que foi perfeita. 4 da manhã, pega um ônibus pra ficar no sol, lá no CT do Cuiabá, lá, cortando grama, esse cara tem motivação. Ele tem motivação. Agora vamos pensar esses atletas aqui. Que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Pra mim isso aí chama-se falta de vergonha na cara, quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido pro mundo inteiro. Então assim, eu acho que é falta de assumir a responsabilidade. Né? Tem gente que tá com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje, está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. O campo do Cuiabá treina é perfeito. Nós estamos construindo um CT aqui perto aqui que vai ser um dos melhores do Brasil. Então assim, motivação, não. Eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir para ir embora, criar vergonha na cara e pedir para ir embora. Isso aqui não é não estamos aqui para brincadeira, não estou aqui para brincadeira. Eu largo a minha vida por causa do Cuiabá. Eu fiquei 10 dias viajando agora. Agora, quem vier aqui falar que está desmotivado e a gente entrar no assunto, falta de motivação, não, meus amigos. A pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Esses dias eu vi uma matéria. Eu achei ele perfeito. Ele tá falando de falta de motivação do jogador. Tem que aplaudir um cara desse pelo seguinte. Ele falou, o cara que vem cortar a grama do CT, ele acorda 5 horas da manhã, vem rindo, corta a grama e faz o trabalho dele. E jogador vem falar de falta de motivação. Marcão, perfeito, cara, hein? Sensacional, Rafael. Apoio ele em qualquer situação.
A gente já passou também, pega ônibus, trem, para chegar no trabalho, rapaz, para ganhar salário mínimo. E aí os caras que, igual ele falou, ganha 100, 200 mil, vai falar em motivação? Ele falou mesmo, queria vergonha na cara, pede a conta e vai embora. Vai cortar a grama lá junto com o cara lá. Por 200 mil por mês eu como a grama. Tá louco, Rafael. Eu boto óleo, só um pouquinho de sal e também faço uma salada da grama. Ô, Rafael, eu vou questionar o presidente. Por quê? Todas as empresas têm uma vaga para trabalhar, aparece 5, 6 ou 7, eu falo que eu já passei por isso aí. Então você faz lá seleção para ver quem que é o melhor. As contratações do Cuiabá, outros clubes também, foi o presidente que contratou. Agora, ele tem que cobrar, entendeu? Ele tem que cobrar. Agora, Mas ele não está cobrando? Quem contratou foi ele. Mas ele não está cobrando? Não, então, uma cobrança dessa... Exatamente. Você contratou errado? Garanto que ele está falando do Davidson aí, você entendeu? Mas o Davidson está indo embora. O contrato dele era até agora, ele já vai embora. Já pode ir embora e não vai ficar. Já falou que não fica. Que eu estou dizendo. O aparador de grama, o cortador de grama, gente, isso é natural. O cara ele é trabalhador, chega cedo, sai à noite. Agora a boleirada, você entendeu? Sabe, ele, presidente, contratou errado? Só que o Davis não jogou. Ele ter contratado? Nesse jogo ele não jogou, não. Não, tá afastado. Vai lombar lata de concreto para ver quanto que é bom para tosse. A única coisa que vai tirar um pouco do peso aí sobre o Cuiabá é que o elenco do Atlético é muito bom. Quanto a isso, não é muito bom. Agora, o Atlético, na minha estatística que eu peguei aqui do GE, o Cuiabá chutou uma bola no gol, direto pro gol. É muito pouco, realmente. Eu acho que o presidente tem que ficar bravo mesmo se puder chegar ao chicote, porque não tem jeito de ser diferente. Agora, eu acho que ele foi perfeito. Eu acho que o João não entendeu o teor da declaração dele. Só isso, Paulinho. Ele deu um tapa de luva em todos os jogadores, né? O cara que tiver vergonha na cara, ele vai chegar lá e falar, olha, se tiver um outro clube aí, eu quero ir embora, porque isso você tá ficando doido. Agora, a equipe do Cuiabá, o técnico montou lá um paredão já para segurar o Atlético Mineiro. Ele foi lá no 5-4-1, ele pôs 5 lá grudado com o goleiro, pôs 4 lá no meio de campo e só largou um lá na frente, né, para tentar segurar as investidas do Clube Atlético Mineiro, que estava sem o Hulk, estava sem o Paulinho, né? Os jogadores de primeira linha do Clube Atlético não viajaram, estão se resguardando aí para jogar aí a Libertadores. Agora, o Cuiabá, eu acho que não pelo resultado, que você comparar um Cuiabá com o Atlético Mineiro, acho que está tudo dentro do esquema, o Atlético vencer o jogo. Agora, o jogador não se empenhar dentro de campo, aí eu discordo. Então, aí, Rafael, é um momento agora, sim, do presidente chegar, unir lá no meio campo, ou numa sala, onde for, jogar para a rapaziada, para a moçada, ou pela treinador, reserva, tudo. Gente, vocês não estão recebendo, não está em dia, vão jogar bola. Aí ele tem que cobrar, mas entendeu? Aí sim. Peraí, vamos lá. João, você é um jogador do Cuiabá. Você está fazendo corpo mole. Você jogou pessimamente ontem. Precisa citar nome? Sério, do fundo do coração. Precisa falar, João Augusto de Souza, você jogou mal? Precisa? Precisa falar. Eu entendo que precisa. Precisa, não, Gilmar? É a minha opinião. Eu respeito a opinião de vocês. Não, essa é a minha. Então, mas a gente está discutindo sobre isso. Desse jeito. Mas precisa, não precisa. Eu chamaria atenção. Eu acho que ele está falando genérico. Se fala de um outro, dá pior ainda. Eu acho que ele falando do jeito que ele falou, serve a carapuça. Significa que todos estão no mesmo barco. A princípio, não é o presidente que contrata. Geralmente o presidente contrata o jogador que o treinador pede. Supervisor. Ou aquele diretor de futebol, né? Então quer dizer, vamos contratar lá, vamos ver as finanças. Aí o presidente vai lá, autoriza e contrata. Ele tá certinho, ele tá coberto de razão. Eu também acho. E outra coisa, o time tá falando, o time. O time ano passado deu uma arrancada, classificou pra Sul-Americana. Aí vai falar que o time é pra tomar. O melhor Atlético Mineiro que dos últimos anos foi aquele de 2021. Sabe quanto ficou o Atlético Mineiro e Cuiabá lá? 1-0 sofrido. Tomou 3 ontem, que podia ter tomado 6. Teve um gol, inclusive, que foi anulado. Foi bem anulado, mas é o sintoma de que poderia ter sido mais. Claro. Né? E qual foi a chance do Cuiabá ontem, Paulinho? 0, nenhuma. Rafael, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu disse aí que o Hulk e o Paulinho não viajaram. O Paulinho sim foi o autor do terceiro gol, tá? Então eu peço desculpa aí para os torcedores do Atlético Mineiro, eu me equivoquei.
Não, o Hulk realmente foi poupado. Não, o Hulk foi poupado. E agora o Paulinho viajou, ele fez o terceiro gol do Atlético. E o João Augusto vai mais tarde lá pra capital Mato Grossense pra poder dar dura na turma lá, porque ele quer falar um por um. Seu presidente do Cuiabá, até hoje, o senhor tá trabalhando com treinador interino já faz um bom tempo. Aí tá errado. Então na hora do senhor também cobrar, botar um profissional à frente dos seus Aí eu concordo com você assim embaixo. Será que ele é respeitado? Pera aí, ué. Se minha mão funciona, eu não tava aqui. Mas já passou da hora dele, sim, colocar um profissional à frente dos jogadores. Não estou respeitando o interino, não. Tem capacidade. Ô, gente, mas o cara é treinador, o cara é profissional. Minha opinião. Está errando em não contratar um treinador. Então, e nomes de jogadores ali tem o Walter ex-Corinthians, Bruno Alves ex-São Paulo, Imperiur ex-Palmeiras. Tem aí o Madruga, que fez o gol mais bonito da Série B o ano passado. Ex-Curitiba, ex-Galo também, né? Pita na frente. Isidro Pita. Fernando Sobral, destaque de desarme do Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás pelo Ceará. Tem o Kusevich também. Kusevich. Aí você tem também o próprio Daverson. O Daverson que fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras. Aí você vai me falar que ele tá contratando errado? Ou o cara que não tá querendo jogar bola? Aí, um treinador. O treinador não é interino, não. Aí eu concordo. Aí, para ajustar esse time, o elenco do Cuiabá, você foi muito claro, Rafael. Ô, gente, não é de jogar fora, não. Praticamente não manteve a base e ainda melhorou. Ué. Eu sei que o Atlético não tem nada a ver com isso. Foi lá, ganhou bem, meteu 3-0, depois já pôr 4 e tchau, obrigado. E deixa a briga deles pra lá. Agora, que começo de trabalho do Milito, hein? 9 jogos aí, 9 jogos invictos. Com acho que 3 empates só, se não me engano. 3 empates, 6 vitórias. É isso mesmo. Ou seja, tem um elenco bom, lógico, o elenco contribui. Eu sempre sou dessa linha de que se não tiver elenco não adianta. Mas o Milito está correspondendo, cara. Ontem, por exemplo, o Hulk não foi, é um peso grande. E mesmo assim venceu de 3-0, podendo inclusive ter feito mais. Ele não foi, quem entrou no lugar dele fez o gol. Vargas fez o primeiro gol do Atlético Mineiro. Depois o Gustavo Scarpa também fez o segundo, que começou a fazer gol sem parar também, né? E o Vargas sofreu o pênalti, que o Paulinho fez o gol. O terceiro gol que o Paulinho fez de pênalti, foi o Vargas quem sofreu. Terceiro gol foi o Paulinho, que fez aos 78 minutos, aos 79 ele saiu. Ele só bateu o pênalti e saiu. Exatamente, e quem provocou o pênalti foi o Vargas. E esse gol anulado aí, que foi bem anulado, mas quem estava lá também era o Vargas. Ou seja, o Vargas poderia ter feito 3 gols ontem. Mas aí vai do elenco, né, Martim? A gente sempre cansa de falar elenco. Ó que o Hulk não jogou, entrou Vargas, gente. É goleador também, fazedor de gol. E detalhe, hein? O Vargas estava com o pé fora do galo com o Filipão, hein? Ué. O próprio Scarpa, gente, com o Filipão, ele estava assim, é a realidade, até meio desmotivado. Olha como é que esse cara está jogando agora. O gol de falta do Scarpa, para quem não acompanhou, foi a lá Ronaldinho Gaúcho, bateu por baixo da barreira, né? É difícil fazer, é difícil, hein? Aliás, ele acertou o cantinho num chute forte por baixo da barreira e surpreendeu o goleiro até, inclusive. O goleiro não estava esperando, não. Até surpreendeu todo mundo. Todo mundo, até a gente estava assistindo. Exatamente. Há muito tempo que não acontecia isso no futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Ô, Paulinho, hoje pra turma que for acompanhar o Choque Rei, que for comprar uma cervejinha, tem a dica? Tem aí, a turma do Goró quer saber, ofertas de hoje do Armazém das Bebidas. É lógico, Rafael, e tem muita coisa boa, né? O Armazém das Bebidas, ele continua ainda, né, com a sua explosão de ofertas. Suco de laranja integral Life, 1 litrão e 70 ml, olha pra você ver, hein? R$14,99. Salamito Sadia, 36 gramas, R$3,99. Energético Magneto, 2 litros, por R$10,99. Palmito Pérola da Amazônia, 300 gramas, R$23,99. Cerveja Petra, 600 ml, R$4,49. Tem também a cerveja Itaipava, 473 ml, R$3,09. A Kaiser por R$3,49. E tem também, viu, Marcão, a cachaça Potiva 7 Quedas, 2 litros por R$14,99. Olha lá, Marcão, olha que maravilha. Armazém das Bebidas fica na rua Doutor Jeremias Zerbini 637, no Tabuão. O telefone 3406-1200, aqui na cidade de Guaxupé. Valeu, Paulinho, rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube.
Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Chegou o momento de você sair de Jeep 0 km. As melhores condições por tempo limitado. Vá até a Germânica Jeep e aproveite. Jeep Renegade, Commander ou Compass com IPVA grátis, mais tabela FIP no seu usado Jeep e pronta entrega. E ainda, Commander com desconto de até R$35 mil e Compass com desconto de até R$20 mil mais taxa de 0,99%. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bora lá, pessoal, vamos falar então de Bahia 1, Grêmio 0. Baita resultado pro tricolor baiano, agora pro tricolor gaúcho. Teve mais cositas a mais aí a ser discutidas. Primeiramente, fala pra mim como é que foi o jogo, Martinho. Ô, Rafael, o jogo começou, no geral, eu até achei que ele foi equilibrado, embora o Bahia foi superior aí nos arremates. Mas nos arremates, em direção ao gol, a coisa deu uma equilibrada. Bastante torcedor, 36 mil torcedores, para verem lá o Everaldo fazer um golaço, um gol que deixou até o Kahneman caído no chão. A gente vai falar daqui a pouco do Fluminense, também teve zagueiro caído no chão. E depois tivemos ainda o Grêmio com oportunidade com o Diego Costa em bola de cabeça, tudo isso no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Bahia ficou segurando e procurando os contra-ataques. Acho que a ideia do Rogério Ceni foi certinho, porque estava ganhando de 1-0, aproveitando o momento. E o jogo, quando entra o Biel no Bahia, o jogo muda, o jogo fica outra coisa. Aí o Renato Gaúcho, já entendendo que a coisa não estava boa pro lado dele, ele fez 3 alterações de uma vez só. Ou seja, ele quis realmente botar a turma do Grêmio para frente. Tirou o Soteldo, tirou o Duqueiroz, tirou o Edenilson, para a entrada de Cristaldo, Matheus Fernandes e Gustavo Nunes. O Grêmio até melhorou e deu uma equilibrada, mas não foi o suficiente para buscar o empate. Agora tem um lado feio, Rafael, que eu vou adiantar aqui, vocês comentam, que foi o papel que o Renato Gaúcho fez no finalzinho do jogo. Para mim, aquilo lá não se faz.
Bom, pra quem não viu, que foi o papelão? Ele tirou o time de campo, né? Exatamente. Só que ele não tirou o time que estava jogando. Ele tirou o banco de reserva e deixou apenas os 2 médicos. Só para contextualizar, Martim, a atitude foi tomada e eu concordo com ele pela atitude, mas não eu concordo pela causa e não pela atitude. Do Renato, do Diego Costa? Não, eu concordo pela causa e não pela atitude. Pois é, Por que eu tô dizendo isso? Porque o Diego Costa foi expulso. Isso. E ele foi expulso porque foi dedurado pelo chefe de arbitragem gaúcha, baiana, que estava dentro do campo. Porém, esse chefe de arbitragem baiana não pode estar lá. Aí ele pega e vai lá e conta pro quarto árbitro que o Diego Costa falou aquelas coisas. Então o que acontece? Teve uma interferência externa. Então, pra mim, o Renato Gaúcho tá certo até então. Nesse sentido, sim. Aí ele pega e fala, já tinha expulsado um, ele podia expulsar mais, poderia comprometer o jogo, o resultado e tudo mais. O que é questionável ou não, o fato dele tirar o time de campo. Que aí ele tira todos os jogadores, tira o banco e vai embora pro vestiário. Na coletiva ele vai e fala, eu tô aqui em respeito aos jornalistas, que não tem nada com isso, porém, eu queria deixar muito claro para vocês que esse tipo de atitude não pode acontecer. Por que o cara tá aqui, o chefe da delegação de arbitragem aqui? Ou será que nós vamos ter que escutar um pouco mais do John Textor? Silvano, ele deu a letra, hein? Deu a letra, muito bem dada por sinal, né? Ele foi um protesto, porque a CBF é a casa da mãe Joana, né? Já não é de hoje, que é tudo bagunçado. Então, acho que ele aproveitou-se desta situação e fez o que fez, tirou o time de campo. Agora, a palhaçada maior é dentro da própria CBF. O John Textor tem ou não tem razão? Aí dá que esperar um cadinho para dizer. Agora, na minha opinião, Rafael, ele tem toda a razão de tomar alguma atitude, sim, pelo erro de arbitragem, que foi um erro, né? Mas só que eu achei que exagerou. Não, foi uma conduta foi errada. Aquela interferência não deveria existir. Né? Aí ele teria que protestar? Acredito que sim, tudo bem. Mas eu particularmente achei aquela forma muito agressiva. Não sei até que ponto aí que o pessoal vai concordar comigo. Então, mas qual que seria a forma correta para esse tipo de protesto? Por exemplo, ir na coletiva e ali sim falar de tudo que tinha que ser falado. Mas adianta alguma coisa? Não, aí também chegou outro assunto. Não adianta também. Então, eu acho que para poder repercutir, ele fez o certo, ele repercutiu. Tanto que nós estamos aqui comentando. Todo mundo, o Brasil inteiro. E detalhe, Marcão, tem um ponto que é relevante, é o seguinte, se você olhar o jogo, os 90 minutos, as 4 linhas, o Bahia foi infinitamente melhor. O Bahia amassou o Grêmio, mereceu os 3 pontos e beleza. Ele não questionou isso. Ele estava questionando o quê? A interferência externa. E ele tem razão nisso. Tem sim, eu apoio a atitude do Renato Gaúcho, sim, apoio. Eu acho que ele teve que fazer um gesto aí para contestar e protestar as coisas que estavam acontecendo dentro do gramado com essa interferência externa. Agora, o Bahia fez um baita gol, né? Vamos falar do gol bonito que o cara fez, né? Everaldo. O Kahneman deve estar deslizando até agora. E outro, o Bahia foi totalmente superior no jogo, teve 60% de posse de bola, enquanto o Grêmio teve 40%. O Grêmio ele chutou 2 bolas, teve 2 impedimentos. O Grêmio não teve nenhum escanteio. Onde que o Grêmio atacou o Bahia teve 4, então o Bahia ganhou de 1-0 e ganhou de pouco, viu, meu? Por isso poderia ter sido mais. Agora, o que joga no gol foi um toque ali a assistência do Everton Ribeiro também, que, Deus me livre, ele joga muito, hein? Rafael, foi os 3 zagueiros do Grêmio que foram na profundidade onde acharam que ele ia colocar a bola. E ele dá de lado ali pro Everaldo. Essa equipe do Bahia, gente, tá se organizando, hein? O Rogério Ceni tá conseguindo dar um padrão nesse time. O Cauli, a gente é o cara que dá as regras, a bola no Everton Ribeiro, a gente, ela sai, é diferente, é um jogador diferenciado. E na frente, né, o Everaldo, outra vez o Everaldo, jogador que vai para cima, que não tem medo de cara feia, enfim. Agora o Bahia tá arrumadinho, tá organizado, e esse 1-0 aí ficou bom. Ô, João, para a equipe do Grêmio. Ficou pouco, João. Ficou pouco. Porque olha, veja bem, o Grêmio deu um total de 3 chutes. Uma equipe da força do Grêmio. 3 finalizações. No jogo inteiro. 3 finalizações, acertando 2 apenas no gol.
Pô, tá de sacanagem. E teve também, já teve também, né, Rafael, a estreia do Rafael Cabral, ex-Cruzeiro, já jogou. Jogou bem, viu, João? Jogou bem. Teve a estreia do Edenilson e do Rafael Cabral. O Edenilson também, que veio do Atlético Mineiro. O Robinho mandou pra gente, um abraço, Robinho, meu amigo. ANAF Brasil, o que ocorreu no último sábado, dia 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um fato extremamente grave que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque. Sem autorização para estar no campo do jogo, na partida válida pela Série A do Brasileirão entre Bahia e Grêmio, o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, que acumula o cargo de assessor, analista, delegado da CBF, informou que de forma desonesta ao quarto árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles do Nascimento Filho, do estado do Pará, que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isto, além de ferir as regras do jogo, serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais nossa categoria. Após a ação flagrada pelas câmeras, o atleta foi expulso, gerando uma revolta no técnico Renato Gaúcho, que pediu que toda a sua comissão técnica e os atletas reservas do clube deixassem o banco e se deslocassem para o vestiário. A interferência externa de Jailson Freitas nos estimula a acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro. Algo que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Edinaldo Rodrigues e do despreparado Wilson Seneme na CBF, sob a eminência de um pedido público de desculpas ao americano, caso as denúncias sejam confirmadas. Por isso, a ANAF entrará hoje com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pedindo o banimento imediato de Jailson Freitas do futebol, tendo em vista não só o fato gravíssimo em tela, como também para salvaguardar a arbitragem brasileira, que precisa voltar a dar bons exemplos. Salmo Valentim, presidente da ANAF. Paulinho, partindo uma nota da ANAF nesse teor, eu não tenho mais nada a declarar. Exatamente. E o Renato, é o seguinte, eu até queria dar uma palhinha, aproveitando aí que o Robinho mandou. Ele já mandou um recado para o Jailson, o Renato Gaúcho, na entrevista, quando o repórter perguntou para ele se não era o antijogo que ele tinha feito, o antidesportivo, ele ficou até bravo. Ele falou, eu quero que vocês, repórteres, vão lá e façam uma entrevista com o Jailson, perguntar o que ele estava fazendo dentro de campo. Esse é o papel de vocês têm que ir lá e perguntar o porquê que ele estava lá. Então, esse foi o ponto fundamental da entrevista dele. Ele mandou um recado, porque o Grêmio vai jogar com o Operário agora pela Copa do Brasil. E quem que está escalado para ficar lá? Jailson. Ele falou, vou chegar na cara dele, pôr o dedo na cara dele e vou perguntar para ele o que ele estava fazendo dentro de campo. Então, é um absurdo. Ele já mandou o recado. Agora, vai ter, olha, isso aí vai desencaixar uma série de coisas que está por a ser dito aí do futebol brasileiro. E ele ainda disse mais. Ele falou, todos os técnicos sabem dessas tretas que tá acontecendo, dessas falcatruas, mas ninguém tem coragem, ninguém abre o peito e dá a cara para bater. Eu tenho. E, não, falou um montão de coisa. Então, eu acho que o Renato, até certo ponto, ele tem razão. Eu acho que ele perdeu toda a razão. A hora que ele tirou o jogador dentro lá, né, o seu jogador que estava no banco de reserva, vai tirar. Isso aí é um ponto que ele perdeu e no que ele falou. E ele tem razão, porque esse homem não tinha nada para fazer lá, João. Júnior, mas a função do quarto árbitro, ele sempre tem que olhar tudo que está acontecendo ao seu redor ali. Esse cidadão aí da Federação Baiana de Futebol, com certeza, ele já tinha que observar, falou, meu senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Pô, deixou as coisas acontecerem para depois correr atrás. O pior, na minha opinião, ainda foi o árbitro, que aceitou a opinião dele. Justamente. Né? Porque aí tem uma interferência pesada. Exatamente. O árbitro sabia, naquele momento, que ele conhece a regra, tem que conhecer, o Robin sabe muito bem disso. Naquele momento ele sabia, o que o cara me fala, eu não tenho que fechar os ouvidos e deixar correr, porque quem decide é o juiz. Sim. É o juiz. Ou o juiz ou o VAR. O VAR não houve, né? Foi fora do lance até. Ou seja, quem apitou o jogo aí foi o senhor Jailson. Nesse quesito aí, claro que o Renato tá coberto de razão, qualquer treinador tá coberto de razão, tá?
Aí, não sei, na minha opinião, só o fato de ter saído é que eu achei que foi exagerado. Mas no mais, ele tá coberto de razão. Sim. Agora, Martim. Queria fazer o quê? Hein? Agora, eu coloco aqui, ó. Há pouco tempo atrás, acho que o ano passado, se eu não me engano, tinha 2 jogadores do Tombense que foram punidos. Manipulação de resultado. Do Vila de Goiás. Então, quer dizer, aí vem o Textor. Tudo indica que deva ter muita sujeira por aí. Agora, quanto se os caras lá foram punidos e foi provado, por que não? Ô Silvano, agora quantas fotos aquele Renato Gaúcho? Veja bem, Rafael. Deus você conhece. Não tinha nenhum jogador no banco. Todos foram pro vestiário com o Renato Gaúcho. Vamos dizer que aconteça que um jogador machucou. Não pode continuar na partida, tem que ser substituído. Aí. Mas ele já tinha feito assim. João, você gosta de ser o do contra. Não. Ele já tinha feito assim com substituição. Tava com 300 minutos do jogo, ninguém tava. O Grêmio já tava perdendo, não tinha mais jogo. Ele queria tirar o time inteiro de campo. Ele mesmo saiu, ué. Você acha que ele tá preocupado? Será que alguém vai machucar? Tem a dó, vamos jogar uma banco no teu lado. Mas que ele já tinha feito assim com o Grêmio também. Teve o Natan Fernandes expulso também. 2 jogadores expulsos, o Natan Fernandes e o Diego Costa. Mas que o seu Renato Gaúcho, me desculpe, mas fez uma feiura lascada. Feiura. O que você acha que ele devia ter feito? Não devia ter feito nada. Devia aceitar a interferência do Jailson? Não precisava agir desse jeito, pegar que ele tinha que ter feito? O banco lá pro vestiário. O que ele tinha que ter feito? Ele questionar, não é chamar o banco e levar tudo pro vestiário. Ele questionou, porque houve a interferência, inclusive ele faz assim, ó, acabou, parou, acabou, ele faz o gesto de acabou. Agora, o que você queria que ele fizesse? Na minha opinião, ele foi prejudicado. Aí você viu que ele falou, eu ia correr o risco de ter mais jogador expulso. Eu tirei todo mundo de lá por isso. E ele tá com razão. Se você me falar dos 90 minutos, eu vou afirmar para você que eu concordo, igual nós conversamos já, o Bahia foi superior, o Bahia poderia ter feito 2, 3 e mereceu o resultado. Agora, a interferência externa não dá para passar despercebido. E o pior que teve a interferência externa. Agora, eu culpo mais o trio de arbitragem também, porque esse homem, ele não tinha escalação nenhuma. Em hipótese alguma, o nome dele não constava em nada, nem em terceiro árbitro, quarto, quinto, nada. Ele não poderia estar dentro de campo. E o trio de arbitragem teria que ter tirado ele no início da partida. Justamente. Bom, vamos passar para o próximo jogo aqui. Agora sim, nós vamos falar... Rapaz, nós temos muitos jogos ainda, tá faltando vários aqui pra gente comentar. Mas, Marcão, vou dar essa brecha pra você, vai. Flamengo 0, Botafogo 2. Conta pra mim como foi esse jogo. Em primeiro lugar, eu queria falar só uma frasinha. Que beleza! Que beleza! Você gostou, né? Eu gostei. Igual o Milton Leite faz? Que beleza! Que beleza! Conta pra mim como é que foi o jogo. Rafael, vou falar a verdade pra você. O Botafogo, pra mim, dominou a partida. O jogo não foi tão parelho, não. Apesar que o Flamengo teve mais posse de bola, né? O Flamengo teve 60% de posse de bola, o Botafogo 40%. Em faltas estava praticamente tudo igual. Agora, eu achei que o Flamengo teve mais finalizações, inclusive, que o Botafogo. Exatamente. Aqui, ó, eu tenho uma estatística aqui meia louca, não sei se eu tô errado ou se eu tô certo. Me confere se eu estiver errado, tá, Rafael? O Flamengo deu... O Botafogo deu 3 chutes na direção do gol, o Flamengo não deu nenhum. Exato. Isso procede sim. Tanto é que, Marcão, isso aqui até eu separei aqui para passar para os nossos amigos ouvintes, porque tem uma situação aqui que nos últimos 10 anos, sim, 10 anos, foi o jogo que o Flamengo menos finalizou no gol. Ele deu 15 chutes. Nenhum foi na direção do gol. O Flamengo deu mais chutes que o Botafogo. Mas deu 15. Nenhum na direção do gol. Não. Tá de brincadeira. O Botafogo apenas deu 9 chutes, 3 foi no gol, marcou 2 gols. É o joguinho que eu sempre falo aqui, burocrático, que tem a equipe do Flamengo. No segundo tempo, inclusive, depois que o Flamengo já estava perdendo, eles foram para cima, aí aconteceu isso que nós estamos falando aqui agora. Se você pegar aí dos 30 minutos para frente aí do segundo tempo, o Flamengo foi para cima tentando o empate, chutou um monte de bola para a linha de fundo, etc e tal, mas nada aconteceu. E tanto foi que eles abriram o jogo que, no apagar das luzes, o Savarino foi lá e fez o segundo também para sacramentar o poderio do Botafogo. Então, do ponto de vista efetivo, o Botafogo foi muito melhor. Mas, não vamos falar só na questão da eficiência aí no ataque e tudo mais. Paulinho, isso para mim não pode, esse fato que o Marcão falou não pode passar despercebido. Nos últimos 10 anos, este foi o primeiro jogo em que o Flamengo não finalizou no gol.
Cara, você não precisa fazer o gol, não. Não finalizar no gol. É acertar o gol, pelo menos. Exatamente. Né? Isso me diz muita coisa. Fazer o goleiro fazer uma defesa, sei lá, bater na trave, pô, mas nem isso o Flamengo fez, cara. É inacreditável o que o Flamengo fez ontem. Ele não chutar uma bola no gol. Um time igual o Flamengo, uma potência igual o Flamengo, cheio de craques, fazer uma vergonha dessa, ele devia ter perdido, era demais. Rafael, é incrível, porque o Pedro, o que o Pedro fez nessa partida? Nada, absolutamente nada. Se falasse pra mim, o Flamengo jogou com 10 jogadores só, ele não teve centroavante, o Pedro não jogou, era a mesma coisa. Ele não viu a cor da bola, ele não... Olha, sinceramente, se ele pegou na bola umas 5 ou 6 vezes para finalizar, foi demais, foi muito. Então, é muito pouco para um ataque que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e o Bruno Henrique. É muito pouco. Independente que o Botafogo jogou bem, mereceu a vitória, estava vencendo por 1-0, depois que o Flamengo se soltou inteirinho pro ataque no finalzinho, o Botafogo foi lá e espetou o segundo gol. Mas é muito pouco para um time, uma folha de pagamento que tem o Flamengo, não desmerecendo em absoluto a vitória do Botafogo. Foi lá, encarou, fez por merecer, saiu vitorioso e faturou 3 pontos para cima do todo poderoso Flamengo. Agora, não me entra na minha cabeça esse plantel do Flamengo apresentar um futebol medíocre, o qual apresentou frente ao Botafogo. Ele só cresceu, conforme o Martim frisou muito bem, no finalzinho dos 20 minutos, 25 para frente, que ele tomou conta da situação e abafou a equipe do Botafogo, mas até então, Botafogo foi muito superior ao Flamengo, entendeu? Agora, não tem cabimento, né, gente? Vamos colocar o Botafogo frente a frente, folha de pagamento, jogadores individuais de lado a lado. O Flamengo é muito na frente. Eu achei muito pouco o que apresentou o Flamengo, não o que venceu o Botafogo. E o Tite também destacando aí 11 horas da manhã e desumano jogar lá no Rio de Janeiro com essa temperatura, né? Temperatura que estava lá. Agora, desumano para ganhar 2 milhões, isso até eu, filho, carrego até lata de concreto nas costas. Filho, isso aí é desculpa de perdedor, porque tava ruim pro Botafogo também. É o que eu ia falar. Isso aí é desculpa de perdedor. Eu concordo com a ação, porque acho que não devia ter esse jogo 11 horas da manhã. Isso eu concordo. Era antes de 9 horas da manhã, já tava 29 graus no Rio de Janeiro. É um absurdo. Porém, é um absurdo marcar o jogo para esse horário. Mas só marcam porque quem manda na agenda é a TV. Isso é verdade. As empresas de TV. Então os times têm que impor um pouco mais nessa situação. Eu não vou jogar 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Põe esse jogo para 8 horas da noite e acabou. Ô Rafael, mas aí eu quero ver qual é o presidente, um dono de time, uma SAF, que vai chegar numa televisão e falar, eu não quero jogar esse horário. A grana é muito grande, vem na frente e fala, nós vamos jogar às 7:30 da manhã. Todo mundo, beleza, parabéns, eu assino, todo mundo assina. O dinheiro vem na frente, então a televisão faz o que ela quer do futebol brasileiro. Faz o que ela quer. Se ela pôr um jogo meia-noite, o torcedor vai no Maracanã e vai assistir o jogo meia-noite. Eu não acho desumano também, não, pelo seguinte, o jogador é treinado profissionalmente para isso. Não, mas é desumano, se ele é treinado profissionalmente para isso. Como um corredor de maratona que corre 42 quilômetros. Ele é treinado profissionalmente para correr 42 quilômetros numa maratona. E esses jogadores são treinados para jogar profissionalmente, tanto no sol quanto na chuva, num tapete ou num gramado ruim. Um jogador que ganha 2 milhões de reais por mês não pode ficar reclamando disso só porque jogou no sol. Isso é inadmissível para mim. E por que o Botafogo jogou e o Flamengo não jogou? Exatamente. Aí é outra conversa. Só que assim, eu discordo de você, Marcão. Eu acho que assim, a partir do momento que você tem condições de te oferecer um espetáculo melhor, por exemplo, se esse jogo fosse 6 horas da tarde, beleza, e por que não foi? Se fosse 6 horas da tarde, o Flamengo ia ganhar. Não tô dizendo que vai ganhar. Tô dizendo da questão das condições do jogo. Não. Do lado humano. O jogador que tem mais condições de jogar nesse horário, beleza. Mas não tô dizendo se ia ganhar, se ia perder, podia tomar 15. Eu não tô falando isso. A minha justificativa é que eu concordo com a situação de o horário, 11 horas, o jogo acabou, era 1 hora da tarde. Rafael, e o público? Como é que fica numa situação dessa? Horário de almoço pro público é um desrespeito com o torcedor. Eu não sei, eu não tenho aqui os números de quantos torcedores compareceram nesse jogo. Mas eu acho que pro torcedor ficou ruim, hein, gente? É muito ruim. O camarada lá no Rio de Janeiro tem uma praia para curtir, por exemplo. Lógico que quem vai no futebol tem que abdicar de alguma coisa.
Mas um horário de almoço. Ô João, Miriam Reis mandou mensagem pra gente, eu vou falar aqui o que ela mandou e depois eu quero que você comente a respeito. Sim. Olá, moçada do Panorama Esportivo. Hoje eu não estou conseguindo gravar nada pela vergonha de perder por 2-0 pro Botafogo. Merecedor da vitória, inclusive. O senhor Tite é culpado sim desta queda do time e ninguém me convence que já há 2 times dentro do Flamengo. O Gabigol é um líder e esse Tite vai cair. E que beleza, o São Paulo vai ganhar do seu Palmeiras, Marcão. E você está muito amargo vai ficar... Como é que é? E você está muito amargo, com falta de ficar mais com o seu amor. Ah, tá faltando ficar mais com o seu amor. É isso que ela quis dizer. Abraço a todos. Por favor. Obrigado, viu, Miriam? Um abração pra você, Miriam. Minha amiga, um beijo, Miriam. Tá sempre com a gente aí. A leitura da Miriam, como sempre, né? Ela é muito perfeita no que ela fala, com razão, com sentido. Agora entendo que, na verdade, o Tite também, ele está se perdendo nesse elenco aí forte que tem o Flamengo, né? O time não é consistente, o time não está pegando como deveria pegar, né? E o Tite aí, eu acredito que mais alguns jogos ele já vai, pelos torcedores do Flamengo, o Tite já tem que deixar o Flamengo. Mas a diretoria, um punhado de coisa. Então, a Mira foi muito perfeita, né? Que é nessa situação, nesse jogo ruim, que o Tite não está conseguindo implantar no Flamengo. Agora, por outro lado, a Mira também, gente, ela é interessante, porque ela está valorizando a vitória do Botafogo. Isso é importante. O Botafogo com o Arthur Jorge, ele está dando uma consistência nesse time, o Botafogo vem crescendo, o Botafogo está evoluindo, né? E ganhou bem do Flamengo. Não é só o Flamengo que foi mal, é que o Botafogo foi bem. O Botafogo está se encaixando, o Botafogo está crescendo, está evoluindo com o treinador. O Botafogo hoje está na liderança, o Botafogo está em primeiro lugar. Então, um grande abraço à Mira, leitura dela perfeita. 53 mil, aliás, total de público 53.683, pagantes 49.549, 2.956.180 reais a arrecadação do jogo. Tá aí então os detalhes. Agora, sobre a questão do Tite e tudo mais, aí sim, aí entra numa discussão do seguinte: eu acho que ele errou. Não agora, no jogo de agora, falar da temperatura. Final de semana passada ele jogou contra o Palmeiras e ele poupou jogador. Aí no meio da semana ele vai jogar contra o Bolívar e ele poupa jogador. Aí ontem esperava o quê? Completo. Time completo, chegando arrebentando. Ele jogou com o time titular. Mas o que aconteceu? Chegar um time arrebentando que eu digo no Flamengo. Justamente. Ele preparou para isso. Então eu acho que o Tite é culpado sim. Eu não concordo com a Miriam quando ela diz da força do Gabigol. Por que eu tô dizendo que eu não concordo? Eu acho que hoje ele já foi. Inclusive ontem a torcida do Botafogo saiu cantando "Chama o SAMU". Chama o SAMU. Mas eu também concordo. Não consigo entender como que a diretoria do Flamengo ainda persiste, mantém o Gabigol. Depois de passar esses problemas dele tudo aí. João Augusto. Então, Martim, depois de passar todos esses problemas que ele está tendo aí, tá correndo ainda, né? Essa situação aí, tem que arrumar alguma coisa com o Gabigol. Eu não sei se o Tite tá apoiando muito o Gabigol ou se ele perdeu a força no Flamengo, gente. Ô João, que baia que você dormiu essa noite? Não é a realidade? Não, é porque eu falei que é uma questão de contrato, mas é mesmo. Ele está questionando hoje o inquestionável. Você tá aqui, o terceiro. Não pode emprestar para alguém? Não. Ele tá suspenso do futebol. Me empresta para quê? Para ficar lá em casa jogando tudo comigo? Eu disse que o senhor entendeu a minha fala, depois de passar todo esse problema dele aí. Aí acabou o contrato. Então vai continuar com ele? Vai permanecer com ele? Não é hora de mandar o seu Gabigol para outro time? Ele vai, João, ele vai. Ele só não pode ir ainda porque ele não pode jogar em lugar nenhum. Você não entendeu aí? Então você sabe que você está questionando. O contrato vai até o final do ano. No final do ano, dia 1º de janeiro, você me pergunta esse raio dessa coisa que você quis questionar agora. Aí seu Landim, Gabigol, vou arrumar um lugar, vou mandar você para algum lugar. Leva pra tua casa. Vai até te ajudar a pagar o teu salário. Leva pra tua casa. O outro time vai pagar só metade, eu vou pagar metade. Você sumir daqui. Não, mas, João, assim, nada contra, mas ele não tem lugar pra jogar, ele não tem. Cara, não é questão de ter lugar, ele não pode. Não, ele tá suspenso, então, é isso que eu tô dizendo, tá suspenso, então não tem lugar pra ele. Vai mandar ele pra onde? Pro Corinthians? Não adianta, ele vai ficar sentado lá vendo o jogo. Pra casa do João, Paulo. Tá treinando a parte. Ele não pode jogar nem aqui em lugar nenhum. É isso.
nem aqui, nem no mundo. Então ele tem que esperar ver o que vai resolver. O que está acontecendo e o que vai acontecer no Flamengo, eu já disse num comentário aqui há meses atrás, desde que quando o Tite começou no Flamengo. O Tite é um cara, um treinador antipático, ele já veio da seleção queimado, é um cara que para mim não acrescenta nada, tá mais com o nome dele. Enquanto esse Tite estiver na equipe do Flamengo, o Flamengo só vai descer ladeira. Esse cara não vai acrescentar nada no Flamengo, os torcedores já não estão engolindo ele. Flamengo vai ter que dar um jeitinho de dar um cartão amarelo e um vermelho em seguida para ele e mandar embora um outro treinador. De novo? De novo. Esse cara vai afundar o Flamengo. Eu não gosto dele também, mas... Ele vem de uma série boa de vitórias. Entendeu? Então eu acho que tem que esperar um bocadinho mais. Tudo bem, até concordo com o que o Paulinho falou aqui. Mas os próprios flamenguistas não são unânimes a favor do Tite. Não, já começaram a questionar bastante. Entendeu? Desde a chegada do Tite, ele não era unânime a vinda do Tite pro Flamengo. Simplesmente a torcida estava dividida. E agora acho que a coisa vai ferver pro lado do Tite. Ontem, após a partida, já tinha algumas reportagens na saída do Maracanã e vários torcedores pedindo Jorge Jesus. Não. De novo, não. Jorge Jesus não está quase desempregado, já está lá no Al-Hilal? Claro que não. O cara acabou de bater o recorde de número de vitória consecutiva. Não, mas ele não estava sendo muito bem quisto lá na Arábia. Perdeu aí o título do campeonato. Eu vou muito mais além, viu? Eu acho que esse tal de Jesus, ele tá tirando o maior sarro com esse povo brasileiro, com o Flamengo. Qualquer coisinha que acontece, chama ele lá. Pra ele é um prato cheio. Ele deve estar se vangloriando lá. O nome dele é sempre ventilado. Pois é. Pra que isso? O Paulinho, é o que a gente falou, ele pode voltar, não vai repetir aquela execução de 2019. Nunca mais. Não Só acontece. Que o fato não é esse. O fato é que essa sombra vai permanecer no Flamengo até ele voltar. E se eu não me engano, Rafael, eu acho que ele ficou 34 jogos sem como perder. É que ele não tá bem quisto? Mas eu ganho 34 jogos, eu odeio esse cara, viu, gente? Tô falando, o cara deu fora da baia. Mas ele perdeu o campeonato lá, quer dizer, ele tinha que ganhar, entendeu? Ele perdeu, não sei pra quem foi lá o time lá. Ele perdeu pro time do Crespo. Do Crespo, Outside. Mas o torcedor do Flamengo, Rafael, isso é claro. Torce pro Jorge Jesus, agora você foi muito claro, eu também concordo. Ele não vai repetir aquela mesma façanha que ele teve no Flamengo durante toda a temporada, todos que perdeu só 4 jogos, capaz. Seguinte, tem aqui mensagem dos nossos amigos ouvintes aqui. Toninho Hollywood já mandou, Marcão tá errado, primeiro tempo o Flamengo foi melhor e o Botafogo não ganhou, não foi por conta disso. Ele jogou também no segundo tempo, teve muita frescura. E aí outra coisa, falando que dinheiro não entra em campo, é 11 contra 11, para terminar o Botafogo mereceu vencer. Abraço a todos, Toninho Hollywood. E ele diz assim, o pior foram os jogadores que foram dormir no hotel mais perto do Maracanã e não no Ninho do Urubu. Cara, isso é um absurdo. Parece que foram dormir num hotel mais perto do Maracanã por conta do jogo. Não. É verdade, Toninho, eu vi isso, aí eu quase caí da cadeira. Mas eles chegaram no estádio a pé? Não, precisava que fosse, né? Precisava que fosse, É um absurdo. Lombo de jegue. Rafael, eu não concordo muito não com o Hollywood. É o seguinte, eu acho que assim, um cara que ganha 2 milhões por mês, ele tem que ser diferenciado, ele tem que resolver a parada, ele tem que se sobressair diante de todos os jogadores. Ele não pode ser dentro de campo um jogador igual aos demais. Ele tem que se sobressair, ele tem que resolver a parada. Não, eu já penso um pouquinho diferente, Paulo. É o seguinte, talento não se compra. O que compra é o valor de mercado do jogador. Então tem jogador que tem muito talento, mas não tem mercado por falta de mídia, por falta de um bom cara para negociar ali. Então nesse ponto, eu acho que o Toninho Hollywood tem razão. Agora, a obrigação de ganhar, sim. O cara que ganha mais tem a obrigação de vencer o jogo. De corresponder. De corresponder, exatamente. Mas que vai só por conta de salário gerar resultado, eu não acho que serve. Eu até concordo com o que o Hollywood falou, mas o Flamengo teve simplesmente mais posse de bola. Ele não chutou uma bola em gol, Hollywood. Ele deu mais finalizações, mas nenhuma no gol. O goleiro do Botafogo ficou assistindo o jogo. Pela madrugada. Não, falando no comecinho do jogo, até o Bruno Henrique acabou fazendo um gol. Foi anulado, certo? Bem anulado, sim. Estava impedido. Não estava impedido, não tem quanto se discutir. Mas
Eu até achei que no começo do jogo o Flamengo foi melhor. E depois no fim, quando ele foi pra cima pra sufocar. Mas... Olha, o Martinho, é inadmissível pra mim. Um time da categoria dos jogadores que o Flamengo tem. Não der um chute em gol, não dá, cara. Não dá pra mudar, não dá. Não, eu concordo com você. Por quê? Porque o Botafogo teve mais coragem, mais vontade, se é que nós estávamos falando da temperatura. Não se importou com a temperatura e sufocou o Flamengo. Aí só quando o Flamengo viu que a coisa estava, como se diz, a boiada já tinha passado pela porteira, que resolveu correr atrás. E outra coisa, nesse momento também, quando resolveu correr atrás, se não é o Rossi, teria tomado mais um gol, que o Rossi ainda salvou. Teve uma baita de uma defesa. Uma baita de uma defesa. Que seria o gol do Jefinho. Exatamente. Agora, 3-0. Tem uma questão que vocês falaram aí desse jogo, porque o dinheiro não entra em campo. Mas peraí, o Botafogo tem um baita de um time também endinheirado. Só o Jefinho aí, quanto custou? Luiz Henrique, quanto foi? São jogadores que custaram uma baita de uma grana para a SAF do Botafogo. Agora, o que eu não concordo é que é muita milongas, é muito mimimi. Vai dormir num estádio próximo do Maracanã. Porque eu vou poupar quarta-feira, vou poupar no outro jogo. O assessor do Tite foi falar que veio de uma sequência difícil. Primeiro jogou na grama sintética do Palmeiras, depois na altitude e agora 11 horas da manhã. Nenhuma em condições normais de jogo. Eu concordo com ele, mas assim, condições normais ou anormais para todo mundo. Os adversários, não é só para ele. Isso acontece. O jogador atual, Salomão, eles estão muito endeusados. Essa é a grande verdade. Você pega muito pé de rato aí, valendo 2, 3, 4, 5 milhões de euros. Então, esse endeusamento que estão dando aos jogadores, esse tanto de mordomias, essas coisas, eu acho exagerado. Aí o jogador fica com o corpo mole, claro. No Flamengo tá exagerado mesmo. Tá exagerado. Agora veja bem, na quarta-feira o Flamengo recebe o Amazonas pela Copa do Brasil. Será que o Tite vai poupar os titulares para jogar contra o Amazonas ou vai com o time com força total? Se ele tiver coerência, tem que poupar também, né? Exatamente. Agora eu queria colocar um bedelho aí a respeito do comentário em si. Não é só time de Flamengo, de Palmeiras, São Paulo, não, que é essa frescura. Hoje até time pequeno, aí tem entrevista coletiva. Aí você vai lá, só tem um repórter, coletiva com um só. Você já viu isso? Mas tem. Quer dizer, hoje só tem Pelé no mundo da bola. Enfim, pessoal, fica aí agora. A gente já começa a ver, João Augusto, que o Tite já não tá unanimidade na torcida. E a gente sabe que a torcida do Flamengo derruba treinador. Inclusive, ontem teve um questionamento muito grande. É o Tite. Pergunta pra ele. Alô, Cristina? Pela madrugada, hein? É o Tite. Lembra daquele programa do SBT? Alô, Cristina? Atende aí, meu. Seguinte, aí você fala do Tite, que hoje já não é mais unanimidade na torcida. Ok, só que a torcida também não vai achar que vai ganhar tudo. Não vai. Só que aí questiona o seguinte, que aí eu concordo com a torcida, onde começaram a pôr em xeque que ele muda o padrão de jogo de um time que é totalmente ofensivo para tornar um time defensivo. Esse é o padrão de jogo do time. Desde a seleção brasileira, ele não joga para frente, ele joga amarrado, só defendendo. Desde a seleção, não, desde o tempo do Corinthians. Do Corinthians, é verdade. Agora, o Rafael, eu entendo que, veja bem, o elenco, como nós falamos, elenco, em grupo de jogadores, poupar aqui, poupar ali, o jogador está cansado, enfim, eu, treinador do Flamengo, todos os jogos, colocava força máxima. O Martim, peraí, machucou, o Martim, aí entrava o seu reserva. Mas esse negócio de poupar, time alternativo, time B, é o Flamengo, gente. O elenco que tem, não está andando, não está caminhando. E o seu Tite, mais uma vez, muitas das vezes, eu até passava pano aí sobre o Tite, né? Porque tá certo que agora de forma alguma. Ele só está fazendo lambança do Flamengo, só está fazendo coisa errada, 2 ou 3 jogos, poupando os jogadores, gente. Para com isso aí, ué. Mas o Flamengo tem um elenco que dá para fazer 2 times fortes. Tá louco. Tá igualzinho o Palmeiras. Dá para fazer 2 times fortes. Agora, tem jogador no Flamengo que eu, pelo menos na minha opinião particular, Davi Luiz, não acho que devia estar lá mais não, tal. É o único caso, mas no mais dá para trocar 5 jogadores no time que não altera. Então o negócio é conjunto mesmo, é uma forma de jogar e por aí vai.
Agora, você poupar, Martim, cada jogo você vou poupar 3 ou 4 aqui. No outro jogo, a mesma coisa. Então, como você disse muito bem, o elenco do Flamengo dá para você trabalhar 2 times de primeira. Você entendeu? Troca o time inteiro. Mas a preocupação não é essa. A preocupação é sempre pôr desculpa em outra coisa. Sim. Mas eu acho que isso é padrão do Tite. É padrão do Tite. A vida inteira ele foi assim. Eu acho que ele é um covarde. Ele é emburrado. Ele é covarde. A palavra é covarde. Sabe por quê? Na seleção brasileira que nós perdemos para a Croácia, penalidade. O que ele deveria ter feito? Ele vai lá, ele fugiu pro vestiário. Depois do 7-1, eu critico o Filipão, critico até hoje, mas o Brasil tomou 7-1 no Maracanã. Ele foi lá no meio-campo, abraçou jogador por jogador, no Mineirão. Foi abraçar jogador por jogador, foi lá pedir apoio para os jogadores. E o que o covarde do Tite fez? Foi pro vestiário. Foi pro vestiário. Aí esse cara quer falar o quê? Eu tenho uma antipatia por ele, não gosto dele, não gosto da postura dele. E ele só foi pro Flamengo porque sabia que tinha uma baita de uma estrutura por trás. Queria saber se ele ia para um time que não tem jogador, para ele poder ir lá e performar da melhor forma possível. Aí eu queria ver. Com a seleção que o Flamengo tem, ele não tá conseguindo resolver. Justamente. Pô, tá de sacanagem, bicho. Aí você vai falar assim, não, ele merecia estar na seleção brasileira? Claro que não. De jeito nenhum. Ele vai vir treinar esportivo ano que vem. Não quero também não. Não quero. Eu prefiro alguns treinadores que já passaram por ali, viu? Com o futebol moderno, e aí falando do futebol europeu, que é o futebol moderno, rápido, com bola trabalhada, o Tite não ganha uma. Bem lembrado, sabe por quê, Martim? Você falou muito bem. Porque quando ele saiu da seleção brasileira, ele falou que ele não vinha pro futebol brasileiro, queria esperar a proposta do futebol europeu. Chegou alguma, Paulinho? Ninguém quer, não. Ninguém quer. Não tem. Ele não tem perfil de futebol europeu, mas de jeito nenhum. Eu acho que tá na hora, nós parar de falar do Tite, né? Vamos falar de Cruzeiro, de outras coisas. Nós já perdemos tempo demais com essa porcaria. O Cruzeiro ficou pra amanhã. Inclusive, eu já tô com a declaração do Pedro Lourenço. Eu acho que o torcedor já não aguenta mais ver nós falando no estádio do Flamengo e esse raio desse Tite aí. Mesmo porque ele deixou a estrela maior sem bater o pênalti. Lembra na disputa que eu acho que a estrela maior da seleção tinha que ser o primeiro a bater o pênalti. E o cara não conseguiu bater. É brincadeira. Temos muitas mensagens dos amigos ouvintes aqui. Todas elas nós vamos marcar, nós vamos colocar no ar amanhã. Pode ser? Fechado. Muitas mesmo aqui. Não deu tempo da gente colocar no ar. Fica para amanhã, inclusive os outros jogos. Paulinho, amanhã nós temos que falar tudo sobre a venda da SAF do Cruzeiro. Temos a declaração do Pedro Lourenço. E Tá certo. Mas você promete que não vai falar do Tite amanhã? Não. Eu não vou vir no programa, não. Não, sério mesmo. Se for falar do Flamengo e Tite amanhã, eu não apareço. Amanhã vai ser São Paulo e Palmeiras. E os palpites pro jogo de hoje? Pois é, não deu tempo da gente falar nada, né, Marcos? Eu ia dar um palpite escandaloso aqui, hein? Então não vai falar também, não. Mentira. Quer falar pelo menos o time que vai a campo? Só pra gente não deixar desguarnecido isso? O Palmeiras vai com aquele esquema de 3 zagueiros novamente, né? Por quê? Talvez medo do ataque do São Paulo. Porque já não leva a sorte mesmo contra o São Paulo. A cria vai de Everton, Gustavo Gomes, Luan Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez, Hendrick e Flaco Lopes. Provável São Paulo vai com Rafael no gol, Alan Franco e Arboleda na zaga, Igor Vinícius e Wellington nas laterais, Pablo Maia, Alisson e Luciano no meio, na frente André Silva, Ferreirinha e Caleri. Olha que ataque, bicho, tem que pôr 3 zagueiros mesmo, senão o bagulho fica ruim. Então vamos aos palpites desse jogo aqui e amanhã a gente fala todos os jogos que a gente ficou devendo, da venda do Cruzeiro e tudo mais, fechou? Fechado. Então vamos lá, João Augusto, eu sei que hoje falou muita coisa contrária de nós, quero saber seu palpite pro jogo de hoje. 2-1 São Paulo. Uai, achei que ele ia me dar uma cutucada de tanto que eu bati nele. 2-1 São Paulo. Quanto, Marcão? 2-1 Palmeiras. Paulo Júnior. 1-1, jogo difícil. Martinho. Apertado, 1-0 Palmeiras. Silvano. Eu vou na do Martim, 1-0. 1-0 São Paulo. Gol de quem eu falo? Quem? Pensei que você Caleri, vai. Vamos dizer que vai acertar quem Jonathan Caleri. Pensei que você ia apostar no Palmeiras, Rafael. Não dá, né? Foi só eu e o João Augusto, nós vamos tomar uma daqui a pouco. Só lembrando quem apita hoje é Wilton Pereira Sampaio, FIFA e Goiás. Árbitro de seleção. É o sósia do Denilson. Que coisa, hein? Então o Palmeiras 1-0 mesmo. Mas não vai ter teco tirando a turma do banco não hoje, né? Não vai ter não. Então vamos embora, amanhã a gente dá todos os detalhes do que a gente ficou devendo, inclusive a participação dos amigos ouvintes. Bora, João? Bora, tá aí, Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa,
Nelsinho Calhas, Casa do Encanador e Armazém das Bebidas. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Clube FM. Todo mundo ouve. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube.